Olá, eu sou Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Osteologia, ossos do crânio. Na videoaula passada, eu dividi o esqueleto em duas partes, o esqueleto axial que forma um eixo central e o esqueleto apendicular formado pelos ossos do membro superior e do membro inferior. Nesta videoaula, a gente vai começar a falar a respeito dos ossos axiais. Em especial, falaremos dos ossos que formam a nossa cabeça. Para isso, eu dividi os ossos em duas partes, sendo ossos do crânio, formado por 8 ossos, e também ossos da face, formada por 14 ossos. Nesta videoaula, a gente vai falar especificamente a respeito dos 8 ossos que formam o crânio. O crânio ele vai ser formado por 8 ossos e ele possui um formato levemente arredondado. No interior desses ossos forma uma grande cavidade que vai alojar o encéfalo. Os ossos que formam o crânio são 2 ossos parietais, 2 ossos temporais, um osso esfenoide, um osso frontal, um osso occipital e o etimoide. Vamos ver na figura a disposição desses ossos. Esta figura mostra uma vista anterior do crânio. Por meio dessa figura, fica bastante nítido a posição do osso frontal. O osso frontal é esse osso que vai formar a nossa testa. Além disso, o osso frontal ele participa da formação da parte superior da órbita ocular. A órbita é esse espaço oco levemente triangular que vai abrigar os glóbulos oculares. Os ossos parietais, temporal e esfenoide, eles precisam ser vistos num outro ângulo. Para isso, nós vamos virar essa figura, mostrando a vista lateral do crânio e a relação entre esses ossos. Então, como já foi dito anteriormente, o osso frontal é o osso que vai formar a nossa testa. Esta figura mostra toda a extensão do osso frontal. Posteriormente ao osso frontal, localiza o osso parietal. O osso parietal é em número de 2, um parietal do lado esquerdo e outro parietal do lado direito, e ele vai formar a parte superior e lateral da calota craniana. Inferior ao osso frontal, localiza o osso esfenoide. Nesta figura, presta bem atenção. Este osso mostra somente um pequeno acidente ósseo. Este acidente ósseo é chamado de asa maior. O osso esfenoide ele tem uma característica bem interessante. É o único osso que vai articular com todos os outros ossos que formam o crânio. Presta atenção, não são todos os ossos que formam a cabeça, e sim aqueles 8 ossos que formam o crânio, todos eles estão articulados no osso esfenoide. O osso esfenoide, além de formar uma parte lateral da calota craniana, ele também forma a base anterior do crânio. Eu tenho uma figura específica para mostrar somente o osso esfenoide. Ele tem um formato extremamente particular. Posterior em relação ao osso esfenoide, localiza o osso temporal, que por sua vez esse osso ele está inferior em relação ao osso parietal que nós já estudamos. O osso temporal ele é dividido em 4 partes. Uma parte é a parte que nós chamamos de parte escamosa. Essa parte escamosa ela faz a articulação entre o osso temporal e o osso parietal. Além disso, existe um acidente ósseo chamado de processo zigomático do osso temporal. Esse processo zigomático do osso temporal vai articular com outro osso da face chamado de zigomático. Esse zigomático a gente vai estudar na próxima aula.
Uma outra porção do osso temporal é a parte timpânica do osso. Nessa parte timpânica existe uma abertura que é o meato acústico externo. Este meato acústico externo ele vai comunicar a orelha externa com o encéfalo. E a orelha externa ela tem a função de captar as ondas sonoras, conduzir essas ondas sonoras para a orelha média e a orelha interna. A partir desse momento, existem sinapses ocorrendo com o sistema nervoso central, por meio do qual essas informações serão codificadas e a pessoa consegue perceber conscientemente os sons. Uma outra região do osso temporal é a região mastoídea. Nesta região existe um acidente ósseo chamado de processo mastoide. Esse processo mastoide ele é facilmente palpável como uma protuberância logo atrás da orelha. E uma quarta e última região do osso temporal é a parte petrosa do osso temporal. Essa parte petrosa, ela localiza inferiormente, por meio dessa figura não dá para observar, mas a região petrosa, ela vai abrigar estruturas da orelha média e também da orelha interna. Por fim, o último osso que a gente consegue observar nesta visão é o osso occipital. O osso occipital ele localiza inferior em relação ao osso parietal e ele vai formar a base do crânio. É a região da nuca. Um acidente extremamente importante do osso occipital é o forame magno. Nessa figura a gente não consegue ver este forame. Só um detalhe, em anatomia, forame significa buraco. Então, o osso occipital ele possui um forame, um buraco, na base do osso, e esse forame magno ele permite a comunicação entre a medula e o tronco encefálico, ou seja, é por meio deste forame que ocorre a entrada do sistema nervoso central no interior da calota craniana. Vamos virar esse crânio e observar outras estruturas. Agora nós estamos vendo uma visão superior do crânio. Esta região da figura, ela mostra o osso frontal. E perceba as articulações entre os ossos. A articulação a gente vai estudar numa próxima playlist, então eu não vou entrar em detalhes a respeito deste assunto. Nosso objetivo, por enquanto, é estudar os ossos. Existe, entre os ossos que formam a calota craniana, articulações extremamente unidas. Isso é importante uma vez que, no interior da calota craniana, está um tecido extremamente delicado e importante, que é o encéfalo. Assim, todas essas articulações dos ossos do crânio são articulações do tipo sutural, que é uma classe de articulações onde possui como principal característica a rígida união entre os ossos. Lembrando que essas articulações elas são encontradas no esqueleto adulto. Na última aula dessa playlist, eu vou colocar uma série de figuras de um crânio infantil. Nós vamos ver que há consideráveis diferenças entre um crânio infantil e um crânio adulto. A região de junção entre a articulação do osso frontal com os dois ossos parietais forma um ponto único chamado de bregma. Entre os ossos parietais, perceba que as articulações suturais elas formam digitações extremamente grandes. Essas articulações elas são chamadas de sutura digital. Já entre a união entre os ossos parietais e o osso occipital também se encontra um ponto único. Este ponto é chamado de sutura lambidoide. Mas lembrando, as suturas, as articulações, nós vamos estudar numa playlist específica. Não é o momento para agora.
Essa figura mostra um crânio num corte sagital mediano. O corte sagital mediano a gente já estudou anteriormente. O corte sagital é aquele que divide a pessoa em duas metades, uma metade do lado esquerdo e a outra metade do lado direito. O corte sagital mediano é aquela que vai dividir exatamente ao meio as duas metades. Esta figura, então, ela demonstra um corte sagital mediano da cabeça e dá para ver perfeitamente uma grande cavidade oca no interior dos ossos que formam o crânio. Nesta cavidade aloja-se o encéfalo. Vamos ver as relações entre os ossos por meio deste corte sagital mediano. O osso frontal é o osso mais anterior da calota craniana. Ele forma a porção frontal e superior da calota craniana, e percebam que neste osso encontra-se um grande espaço aéreo. Este espaço aéreo é chamado de seio frontal. Além de diminuir o peso do osso, esse seio frontal ele é uma cavidade aérea de ressonância. Isso significa dizer que os sons eles são amplificados por seios que ficam localizados na região ao redor do nosso nariz. São seios paranasais. Um seio paranasal já seria o seio frontal. Além disso, o seio frontal ele drena substâncias líquidas para o nariz. Imediatamente após o osso frontal, localiza-se o osso parietal, formando a parte superior lateral do crânio. O osso occipital ele forma a região posterior e inferior do crânio, conforme já foi mencionado anteriormente, e nesta figura dá para encontrar o osso etimoide. Nós ainda não falamos a respeito desse osso. O osso etimoide ele é um osso extremamente interessante, uma vez que ele vai dividir o interior da calota craniana com o interior da cavidade nasal. Esta região anterior da figura representa a cavidade nasal. Perceba que a cavidade nasal ela é separada por uma lâmina de osso, que nessa figura não está muito nítida, mas tem uma lâmina de osso delgada que separa o interior da cavidade nasal com o interior da cavidade da calota craniana. Essa parte superior da cavidade nasal é chamada de teto da cavidade nasal. Bom, o que mais nós podemos falar de interessante a respeito do osso etimoide? Logo acima dessa placa óssea transversal, localiza uma estrutura do sistema nervoso central que é chamado de bulbo olfatório. O bulbo olfatório ele corresponde ao primeiro par de nervo craniano. Do bulbo olfatório vão partir neurônios que vão invadir o interior da cavidade nasal. E esses neurônios eles conseguem atravessar dessa cavidade para o interior da cavidade nasal graças a pequenos furos que existem neste osso etimoide. Essa região do osso etimoide era chamada de placa crivosa. Este nome se refere ao fato de que, neste acidente ósseo, existem pequenos furos, que permite a passagem, então, de neurônios do bulbo olfatório para o interior da cavidade nasal. Outro acidente ósseo que nós conseguimos visualizar nessa figura é essa lâmina que forma o osso etimoide. Essa lâmina é chamada de lâmina perpendicular, e a função dessa lâmina é dividir o interior da cavidade nasal em duas câmeras, uma câmera do lado esquerdo e outra câmera do lado direito. Abaixo e posterior ao osso etimoide localiza o osso esfenoide.
Este osso esfenoide é aquele osso que eu falei para vocês que forma a parte lateral anterior e a base de todo o crânio. É o osso que articula com os demais ossos que formam o crânio. Veja um acidente que existe no osso esfenoide. Na parte superior do osso encontra-se uma grande depressão. Essa depressão recebe o nome de sela túrcica. Alguns autores também chamam de sela turca. Então, na literatura, vocês podem encontrar esses dois nomes, sela túrcica ou sela turca. A sela túrcica é uma depressão oval que vai abrigar uma glândula. Esta glândula recebe o nome de hipófise. E perceba, anteriormente, a sela túrcica localiza um outro seio paranasal. Este seio é chamado de seio esfenoidal. Olha essa figura mostrando o osso esfenoide. Perceba o que foi dito. O esfenoide ele vai formar a parte lateral do crânio que nós já vimos. E, além disso, o osso esfenoide apresenta diversos outros acidentes. O acidente ósseo que forma a parte lateral do crânio é chamado de asa maior do osso esfenoide. Então, a asa maior, além de formar a parte lateral, forma também a parte lateral e inferior da órbita ocular, juntamente com a asa menor, que é esse pequeno prolongamento que sai de uma região do osso esfenoide chamada de corpo do osso esfenoide. No corpo do osso esfenoide, na parte superior, localiza a depressão que nós já estudamos, chamada de sela túrcica, cuja função dessa sela túrcica seria abrigar a glândula hipófise. Veja outros acidentes ósseos importantes do osso esfenoide. Logo abaixo da união da asa maior com o corpo do esfenoide, parte um outro acidente ósseo chamado de processo pterigoide. Esse processo pterigoide ele vai dar dois outros acidentes ósseos, que seria a lâmina medial do processo pterigoide e a lâmina lateral do processo pterigoide. Então, vamos entender isso por partes. O processo pterigoide ele vai formar as paredes laterais da cavidade nasal. Já a lâmina medial e a lâmina lateral do processo pterigoide, ela vai formar os acidentes ósseos que nós chamamos de concha inferior e concha superior. Esses detalhes nós vamos estudar com mais propriedade quando nós falarmos da anatomia da via aérea respiratória. Veja agora uma visão do osso etimoide. O que nós já aprendemos a respeito do osso etimoide? Ele está formando a parte anterior e basal do crânio e, além disso, separa o teto da cavidade nasal com o soalho da cavidade que vai abrigar o encéfalo. Esta região que separa a cavidade nasal da cavidade que abriga o encéfalo, já foi dito, é a lâmina crivosa. Essa figura mostra perfeitamente a lâmina crivosa. Veja, conforme foi dito, a lâmina crivosa ela está abrigando o primeiro par de nervo craniano, que é o bulbo olfatório, e desse bulbo olfatório partem prolongamentos neuronais que invadem o teto da cavidade nasal. E esses neurônios atravessam o osso etimoide por meio de pequenos furos, que formam o crivo etimoidal. Veja as perfurações localizadas no crivo etimoidal. Outros acidentes ósseos importantes do osso etimoide seriam as lâminas orbitais. As lâminas orbitais elas vão formar a parte média da órbita ocular. É importante falar agora que a órbita não é formada por apenas um osso. Na verdade, a órbita
ela é formada por um conjunto de 7 ossos. Outro acidente do osso etimoide seria a crista galli, que é essa projeção globosa e medial localizada no osso. A crista galli era um ponto importante de inserção das meninges. As meninges são 3, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. Essas meninges são membranas que vão recobrir e proteger o encéfalo. Este assunto de meninges será estudado em neuroanatomia. Veja agora uma visão superior do crânio com um corte transversal. Esta figura, então, mostra as relações dos ossos que nós já estudamos. O osso frontal, que é o osso que localiza mais anteriormente na calota craniana. Imediatamente após o osso frontal, um par de ossos parietais, que forma a parte lateral e superior da calota craniana. E posteriormente o osso occipital, que está formando a parte posterior e inferior do crânio. Conforme já foi dito, um acidente ósseo importante do osso occipital é o forame magno. Veja a abertura do forame magno. Só para recordar, no forame magno vai ocorrer a penetração da medula espinal e, após o forame magno, inicia o tronco encefálico. Do tronco encefálico, abre-se todas as outras estruturas que vão formar o encéfalo. Então, o forame magno é a abertura por meio da qual a medula consegue ganhar o interior da calota craniana. Essa figura também mostra o osso temporal. O osso temporal é o osso que vai formar a parte lateral e inferior do crânio. É no osso temporal que estão localizadas as estruturas relacionadas com a percepção sonora, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Além da percepção sonora, são estruturas também relacionadas com o equilíbrio. A figura também mostra o osso esfenoide. O osso esfenoide é esse osso pintado em verde. Veja nitidamente a localização da célula túrcica, que por sua vez está abrigando a glândula hipófise. E além disso, o osso etimoide, que nesta figura só está sendo demonstrada a região do crivo etimoidal. Acima do crivo etimoidal, localiza-se bilateralmente o bulbo olfatório, que é o primeiro par de nervo craniano. Já numa visão inferior do crânio, fica bastante nítido o forame magno e, ao lado do forame magno, perceba 2 acidentes ósseos do osso occipital. Esses acidentes são os côndilos do osso occipital. A função do côndilo é articular com o atlas, que é a primeira vértebra cervical. As vértebras nós vamos estudar posteriormente quando nós finalizarmos o estudo do crânio. Além disso, dá para perceber a base inferior do osso temporal, onde localiza a parte petrosa do osso occipital. Lembrando que a parte petrosa do osso occipital é aquela região que vai abrigar as estruturas da orelha média e também da orelha interna. Imediatamente anterior ao osso temporal, uma porção do osso esfenoide, que nós já estudamos esse osso em particular. Esse foi meu vídeo a respeito dos ossos do crânio. Espero que vocês tenham gostado e compreendido a posição e a nomenclatura dos ossos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Se você chegou até aqui e gostou, por favor, deixe um like para mim. Se possível, se inscreva no canal e aguarde o próximo vídeo.